Saudações, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Páginas da Bíblia, o seu espaço dedicado à exploração profunda e cativante das narrativas bíblicas. E hoje nos aventuraremos por uma pergunta intrigante. Por que os filhos de Moisés não assumiram a liderança de Israel? Preparem-se para uma jornada enriquecedora pelo livro de Números. Antes de começarmos, quero convidar cada um de vocês a deixar nos comentários de onde estão assistindo este vídeo. Queremos saber de todos os cantos do mundo quem está conosco nesta jornada Páginas da Bíblia. E é claro, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando para vocês. Agora, vamos explorar juntos essa história fascinante. Você já se perguntou por que os filhos de Moisés, apesar de serem descendentes diretos de um líder tão proeminente, não assumiram a liderança de Israel após ele? Vamos aprofundar nessa pergunta e descobrir as razões por trás dessa decisão divina. Para entender completamente esse assunto, é crucial contextualizar a posição e o papel de Moisés no Antigo Testamento. Moisés ocupa um lugar de grande importância. Deus o escolheu para liderar uma missão monumental de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e guiá-los em direção ao destino prometido. Sua vida, ensinamentos e desafios são minuciosamente registrados nos livros bíblicos de Êxodo a Deuteronômio. Moisés não foi apenas o libertador de seu povo, mas também o canal pelo qual os hebreus receberam as leis divinas, estabelecendo assim as bases para a consolidação de Israel como uma nação sob a proteção e orientação de Deus. Dada a elevada posição e a relação próxima com Deus de Moisés, seria lógico pensar que seus filhos seriam os candidatos ideais para dar continuidade ao seu legado. No entanto, a escolha divina tinha outros planos. A história por trás dessa decisão está detalhada no livro de Números, especificamente no capítulo 27. Ele relata como Deus instruiu Moisés a subir o Monte Abrão e observar, embora não pudesse entrar na terra prometida devido a ações passadas em que Moisés não representou adequadamente a palavra e a vontade de Deus. Ele foi negado o privilégio de entrar naquela terra. Antecipando sua partida inevitável, Moisés, com uma preocupação genuína pelo futuro de seu povo, suplicou a Deus que providenciasse um líder capaz de guiar Israel pelos desafios vindouros. Na sua infinita sabedoria, Deus não escolheu os filhos de Moisés. Em vez disso, escolheu Josué, alguém que havia demonstrado lealdade inabalável, coragem e obediência sincera às diretrizes divinas. Deus assegurou a Moisés que Josué estava dotado do Espírito Santo e, por meio da imposição de mãos, receberia a autoridade espiritual e orientação necessárias para assumir a liderança. Portanto, embora os filhos de Moisés pudessem ter sido considerados para sucedê-lo, a escolha de Josué demonstra que as decisões de Deus transcendem a lógica humana e se baseiam em uma sabedoria muito mais profunda. Contrariamente a muitas expectativas, a escolha não se concentrou nos laços sanguíneos, mas na sabedoria e vontade profundas de Deus. Josué não era um descendente direto de Moisés, mas havia sido preparado por Deus para esse papel crucial. Enquanto podemos questionar por que os filhos de Moisés não foram escolhidos, essa situação nos oferece um vislumbre da perspectiva divina. O serviço a Deus não é simplesmente transmitido como uma herança familiar, mas é o resultado de um chamado genuíno e de uma dedicação inabalável. Os filhos de Moisés, por razões conhecidas apenas por eles e por Deus, seguiram caminhos diferentes de seus pais. Essa situação destaca uma verdade fundamental. A liderança espiritual não é adquirida simplesmente pelo nascimento, é um chamado direto de Deus. Moisés, que tinha uma relação íntima com Deus e recebia instruções diretas dele, compreendia claramente isso. Ele aceitou a escolha divina e passou a responsabilidade de liderança para Josué, um homem que, como ele, seria guiado e moldado pela mão de Deus. Embora Moisés nunca tenha colocado os pés na terra prometida e tenha morrido aos 120 anos, seu legado perdura. Há um mistério em torno de sua morte, pois é dito que Deus mesmo o enterrou em um lugar desconhecido, conforme documentado no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. Após a partida de Moisés,
Josué assumiu as rédeas. Sob sua liderança, o povo de Israel enfrentou um período de transição essencial em sua história, com bravura e uma fé inabalável nas promessas divinas. Josué enfrentou desafios monumentais, como atravessar o Rio Jordão, onde as águas milagrosamente se separaram para permitir sua passagem. Esse feito é narrado no livro de Josué, capítulo 3, versículos 15 ao 17. Sob a direção de Josué, Israel enfrentou e conquistou Jericó, uma poderosa cidade fortificada. Seguindo as instruções divinas, marcharam ao redor de suas muralhas, e com o som das trombetas, as paredes caíram sobrenaturalmente, como relatado no capítulo 6 do livro de Josué. Josué continuou a liderar o povo vitoriosamente, conquistando outras regiões e cidades da Terra Prometida, cumprindo a promessa feita por Deus a Israel. Além disso, desempenhou um papel essencial na divisão da terra entre as tribos israelitas, garantindo que cada tribo recebesse sua porção de acordo com a vontade divina. Um de seus atos mais comoventes foi quando reuniu o povo em Siquém, instigando-os a renovar sua aliança com Deus. No livro de Josué, especificamente no capítulo 24, encontramos um dos discursos mais poderosos de Josué, no qual ele reitera a importância crucial de permanecer leal e fiel a Deus. Durante esse discurso, Josué exorta o povo a servir a Deus com sinceridade e devoção completa. Essa fidelidade, segundo ele, é a pedra angular para viver na terra prometida, abençoada. A vida e liderança de Josué são exemplares, repletas de fé inabalável, obediência constante e bravura indomável. Ele não apenas seguiu meticulosamente os comandos divinos, mas também guiou Israel para a realização de seu destino divino de habitar e florescer na terra que Deus lhes havia prometido. Através de sua vida, Josué se torna uma fonte de inspiração, mostrando que, com fé absoluta e obediência à vontade de Deus, feitos incríveis podem ser alcançados. No entanto, como todas as grandes histórias, a jornada de Josué teve um fim. Após sua partida, a narrativa de Israel tomou novos rumos, mas sempre sob o olhar e o plano divino. Josué, o valente líder que conduziu o povo à terra dos sonhos e os estabeleceu lá, deixou este mundo AOS 110 anos. Seu local de descanso final foi em Timera, localizado na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gash. Após sua partida, uma nova geração de israelitas surgiu, como narrado no primeiro capítulo do livro dos Juízes, versículo 10. Essa geração não havia experimentado diretamente as maravilhas de Deus para Israel, faltando-lhes o conhecimento direto de Deus e seu poder. Infelizmente, essa ignorância levou a nação a uma série de tumultuosos ciclos: desobediência a Deus, adoração de ídolos e, como consequência, opressão nas mãos de nações vizinhas. Contudo, em meio à adversidade, quando o desespero atingia o ápice, o povo clamava a Deus, que em sua infinita misericórdia enviava juízes. Esses juízes eram líderes divinamente escolhidos que libertavam os israelitas de seus opressores e os guiavam de volta ao caminho da retidão e obediência. O livro dos Juízes relata esses eventos, destacando figuras icônicas como Gideão, Débora, Sansão, entre outros, que, guiados pela mão de Deus, trouxeram alívio e redenção ao povo de Israel. Os ciclos repetitivos de desobediência seguidos por opressão demonstram a tendência humana de esquecer Deus durante períodos de prosperidade e recorrer a Ele nos momentos de adversidade. Ao examinar a trajetória do povo de Israel, destaca-se o papel fundamental da liderança inspirada e dirigida por Deus. Figuras como Moisés, Josué e os juízes são testemunhos do poder transformador da obediência divina e de como seguir a direção de Deus pode superar obstáculos e alcançar objetivos celestiais. O período após a morte de Josué é uma dolorosa demonstração de como uma geração desconectada de experiências divinas diretas pode se afastar do caminho da lealdade e retidão. Esses episódios de desobediência e opressão subsequente destacam a necessidade imperativa de manter Deus no centro de nossas vidas, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, seja prósperas ou desafiadoras.
O relato bíblico de líderes como Moisés, Josué e os juízes enfatiza a importância de ouvir e seguir as diretrizes de Deus, manter uma fé inabalável e viver de acordo com seus preceitos. Refletir sobre essas histórias nos convida a aprender e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas diárias. E assim chegamos ao final desta incrível jornada através das vidas de Moisés, Josué e dos juízes de Israel aqui no canal Páginas da Bíblia. Espero que tenham sido tão impactados quanto eu por essas histórias inspiradoras de liderança, fé e obediência divina. Antes de encerrar, quero convidar vocês a verificar os comentários fixados ou a descrição do vídeo. Lá deixei alguns materiais que certamente abençoarão e edificarão suas vidas. Não percam a oportunidade de conferir. E, é claro, peço novamente que deixem seus comentários. Quero saber qual foi o momento mais impactante para vocês e se há alguma outra história bíblica que gostariam que explorássemos aqui no canal Páginas da Bíblia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês.